A paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero falar de um assunto que muitos teólogos, doutores, que prega numa direção sobre a salvação. E é muito importante a gente entender e crer nos versículos bíblicos, porque eles olham os versículos bíblicos, mas não é assim, a palavra não é assim, é porque é assim, e começa a querer mudar a palavra de Deus. Faça muita atenção nisso. Só podemos crer no que está escrito na palavra de Deus. Se o próprio Apocalipse, no versículo final de Apocalipse, fala, ai daquele que mudar uma vírgula, acrescentarão as pragas deste livro sobre a vida dessa pessoa. Se Deus fala, já deixa escrito assim, porque a importância que é de não mudar nada dessa palavra. O entendimento do homem é uma coisa nessa terra, mas o que foi escrito, o que está escrito é outra coisa. É no espiritual. Por isso que, se você tiver muito nos seus estudos, a palavra fala assim, a letra mata. Tá? E no espírito vivifica. A letra mata, meus irmãos. Mas está falando aqui do letra mata porque está falando do Antigo Testamento. Que o homem cria, foi escrito na tábua do coração dele. Ou seja, no coração não, na pedra, né? Foi dos mandamentos, foi escrito na pedra. Então, escrito na palavra, não conseguiram crer em Jesus, não conseguiram crer no Filho de Deus, que Jesus veio, eles não conseguiram enxergar. Porque estava tão focado na palavra aqui, tão focado, ou seja, na Torá, que eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam buscar verdadeiramente o entendimento do Senhor. Quer dizer para você, você tem que ler a palavra, você tem que estudar a palavra, mas você tem que trazer o que está escrito aqui. E sobre o arrebatamento da igreja, muitos têm falado que Jesus, né, vai vir mais só agora porque todo olho verá, porque não crê no arrebatamento, não crê no onde fala que a igreja será arrebatada, que vamos todos passar, que todos vão estar ali todo olho, está naquela palavra onde fala todo olho verá, mas todo olho verá, vê quem? Jesus. E separa depois da grande tribulação, e quando os judeus com os aliados vão clamar, ou seja, os judeus vão clamar ao Senhor Jesus e ele vai vir para eles, para salvar. Mas a igreja já arrebatada. Deus vai arrebatar a igreja antes. Vou deixar o capítulo, versículo, para você buscar com o teu entendimento. Que a palavra for, se possível for, mesmo os eleitos, os escolhidos de Deus serão enganados. E o que você é um eleito de Deus, um escolhido de Deus para ser arrebatado? A palavra diz que tudo é pela fé. Se você não crê, não tem como ser arrebatado. E sem santificação ninguém pode agradar a Deus, ou seja, uma separação, você tem que separar para entender, para buscar a palavra, para trazer a palavra como ela é para as pessoas. Mas tem que orar muito, porque quem revela o que está escrito na palavra, para trazer uma boa hermenêutica, como vou falar assim, interpretação do texto, é o Espírito Santo. Porque o próprio Pedro disse que Deus deu um entendimento tão grande para Paulo, que deixou em aberto. Muitas das vezes você chega num lugar, você não sabe continuar, você pensa que é aquela linha, ela ali, e puxa aquilo para outro caminho. Quem disse isso foi Pedro, no final, as cartas de Pedro. É difícil compreensão. Olha, eu vou dizer algo para vocês. Tenha fé. Eu acabei de mostrar aquele sonho que eu tive. É através da fé em Cristo Jesus que nós estamos guardados e protegidos. Que aquela quantidade de demônio que veio, ou seja, praticamente o portão do inferno aberto. Porque estava dentro de uma caverna escura, mas tinha uma grade na frente. E era aberto, 6 horas da tarde. Meus irmãos, é Jesus Cristo, está muito próximo. Eu sei que é. E Ele que nos livra, mostrando que Ele que pode livrar. Porque passaram por mim, que aquelas pessoas que Deus para me cuidar, não aconteceu nada. Olha aqui. Vamos lá. O arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus é mencionada 318 vezes no Novo Testamento, segundo a vinda, e se dará em 2 fases distintas. Escatologia bíblica, uma escatologia
tremenda, tá? Deste livro. É tremendo. Vamos lá. Primeira fase, Jesus virá para a igreja. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Será uma surpresa, pois Jesus virá secretamente. Ó, secreto, tá? Mateus 24, 39 e 41. Porque lá em Mateus, você não pode ler emendado. Uma parte ali é para a igreja, uma parte é para a grande tribulação, para os judeus depois. 1 Coríntios 15, 52. 1 Tessalonicenses 5, 2. Estão falando do arrebatamento num piscar de olho, que ele vai vir secretamente. Aí muitos debatem, mas não pode ser assim, que não é assim. Que não... Eu já vi mesmo um homem que eu respeito muito, que é o Rodrigo Silva, mas nisso ele está completamente errado, porque ele quer tirar a palavra, quer dar o seu conhecimento, o seu entendimento. Mas não é a palavra. O conhecimento do homem, ele é nada, diz a palavra do Senhor, ele é nulo, é zero, é nada. O homem tem muito conhecimento através da palavra de Deus, trazendo esclarecimento dentro da palavra, com os versículos, capítulos e versículos bíblicos, e falando isso é a palavra de Deus, é a palavra da verdade. Se está escrito que é a palavra da verdade, se está escrito, conheceis a palavra e a palavra vos libertará, por que você quer trazer outra coisa? Segunda fase, Jesus virá para livrar Israel. Segunda fase, tá? Primeiro, será arrebatado um piscar de olhos, antes da grande tribulação, a igreja será tirada. E haverá um casamento. No momento do casamento no céu, com a igreja, Jesus, o Cordeiro de Deus, que haverá a grande tribulação na terra. Lembra de uma coisa, é nesse período, será esse casamento, longo período, hein? Porque é uma aliança de 7 anos, mas em 3 anos e meio será quebrada. Eu quero dizer para você que o tempo de Deus é diferente daqui da terra. Vamos falar a palavra, um dia, 1000 anos para Deus pode ser como um dia, e um dia como 1000 anos. Então não julga, nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Segunda fase, Jesus virá para livrar Israel. Romanos 11, 25 ao 29. Virá publicamente, todo olho verá. Para os judeus, Apocalipse 1, 7. Tomará vingança contra os rebeldes. Os rebeldes são todos aqueles que virão contra Israel. Todo aquele que não quis, toda maneira, todo aquele que não aceitou Jesus Cristo como Salvador, vai passar na grande tribulação, porque não creram em Cristo. A verdade não pode entrar no seu coração, terão que passar por esse castigo. Mas mesmo na grande tribulação, se você não colocar o número que terá que colocar na mão ou na testa, o chip, você terá vida. Você, ou seja, poderá morrer, mas você estará guardado para a salvação. Mas aqueles que não quiserem, ou seja, submeter isso aí e deixou colocar o chip e até na mão e na testa, já era, acabou. E vamos lá, tomará vingança contra os rebeldes. Apocalipse 19, 11 e 21. E estabelecerá o trono de Davi. Isaías 9, 6. Estabelecerá um governo teocrático. Daniel 2, 4, 45. Esse finalzinho aqui, né? Estabelecerá o trono de Davi. Por quê? Esse aqui é no milênio. Os judeus ainda terão que pregar, aqueles que não creram, terão que pregar Jesus Cristo nessa terra, no milênio. E todos aqueles que estiver com os judeus, ali já não será mais por indivíduo, tá? Será já por nação. A nação que é Judá e Israel também passarão pelo milênio. E haverá um governo teocrático, sabe por quê? Porque Jesus já cumpriu, né? E o único que não falta, ou seja, cumpriu como profeta, como filho de Deus, tudo que eles falaram. Mas faltou um, que é ser o rei dos judeus. Ele será o rei dos judeus no tempo que virá na terra, no milênio. E estabelecerá um governo teocrático, que significa teocrático, ou seja, teo é Deus, um governo de Deus, teocrático, onde todo mundo terá que adorar o Senhor. Todo mundo terá que ir lá
É como antigamente, como no Velho Testamento, era que adorar o Senhor uma vez por ano. Todos, o que não fosse, receberá castigo. Exemplo, sem chuva, ou seja, não terás prosperidade. Daniel 2, versículo 44 e 45. Meus irmãos, então o Senhor virá em duas fases distintas, duas. Uma para a igreja, no piscar de olhos secretamente, e outra onde fala todo o olho verá. Acabei de deixar o capítulo, os versículos bíblicos, que Deus te deu entendimento. Coloca a mão no teu coração e fala: Senhor Jesus, tende misericórdia de mim, me dá o entendimento, me ajuda, me salva, Pai. Segura nas minhas mãos, salva minha família, salva o meu povo, salva a igreja, salva as almas ao qual o Senhor pagou um preço muito caro, ao qual o Senhor já comprou as almas, aleluia, com teu sangue. Tira a cegueira espiritual, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu te apresento esse estudo, essas palavras que abrem o entendimento desta pessoa que está me ouvindo agora, que venha ter temor, que essas pessoas venham clamar ao Senhor, venham fazer essa pergunta para o Senhor, e que o Senhor venha revelar no coração de cada um. Fala mais forte em cada coração, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Aleluias, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, glória a Deus.